Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia chegando para mais um Momento Enem. E hoje vamos falar sobre geometria espacial, mas trazendo também aí uma dica interessante sobre porcentagem. Esses dois assuntos são muito importantes para a tua prova do Enem. Então, fica ligado no que eu vou te mostrar agora e não esquece também de nos seguir lá no nosso Instagram, no nosso Facebook e no Passeio Direto, onde tem muitos materiais de estudo para te ajudar. Então, acompanha comigo essa questão. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Então aqui nós temos as três dimensões, duas dimensões na base de 24 centímetros e a altura medindo 40 centímetros. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões da sua base sejam 25% maiores do que a lata atual. Então a base vai ter um aumento aí de 25%. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em. Então nós queremos saber qual vai ser esse percentual de redução, tá certo? E aí agora eu quero que você então acompanhe comigo esses raciocínios que nós temos que saber para se dar bem sobre geometria espacial. Então, primeira ideia que nós temos que lembrar exatamente a ideia de volume. Como é que eu calculo o volume de um sólido geométrico? O volume ele vai levar em consideração as três dimensões: largura, comprimento e altura. Então, o volume que nós geralmente calculamos usando a letra V é a multiplicação, é o produto exatamente das três dimensões. Lembrando que elas têm que estar sempre na mesma unidade de medida. Então, largura, comprimento e altura. Nós vamos chamar aqui de A, B e C para ficar mais prático, certo? Então, o que nós vamos pensar agora para esse problema? Bom, para esse problema, nós sabemos que o volume atual vai ter que ser exatamente igual ao volume final, certo? Então, fica essa dica. Como é que eu faço para pensar no volume atual? O volume atual, ele é 24 vezes 24 vezes 40, certo? E o volume final? Bom, no volume final, nós vamos aumentar 25% a base. Então nós vamos ter um aumento de 25% na base. Como que vai se dar então esse aumento de 25%? Multiplicar alguma coisa por 25% ou calcular 25% de alguma coisa é bem simples. Primeiro, só para lembrar uma dica aqui legal de como calcular 25%. A dica, para calcular 25%, basta você dividir o número. Lembra dessa dica? Se você não lembra, pode procurar aqui no nosso canal que nós temos vários vídeos sobre porcentagem. Você vai dividir por 4 o valor para calcular 25%. Vou te dar um exemplo aqui usando exatamente o 24. Então, nós vamos fazer o quê? 24 dividido por 4, que daria 6. Então, nós vamos ter um aumento de 6 centímetros. Se antes as nossas medidas da base, né, e é importante lembrar isso, se antes elas mediam 24 centímetros, então o valor atual delas será os 24 centímetros mais 6, que são os 25% de aumento. Ou seja, teremos 30 centímetros. Então, a partir de agora, nós teríamos a base medindo 30 vezes 30 e a nossa altura ela vai ser o quê? 40 menos x, porque nós vamos reduzir exatamente só a altura, tá certo? Então nós vamos primeiro descobrir de quanto que vai ser essa redução, que nós vamos aqui então chamar de x, certo? Então por isso 40 menos x. Para fazer isso, nós vamos simplesmente pensar da seguinte maneira: esses dois números 30 que estão aqui multiplicando, eles vão passar para o outro lado da nossa equação dividindo. Então nós teríamos 24 vezes 24 vezes 40, dividido por 30 vezes 30, certo?
igual a 40 menos x, que como ficou só ele, do outro lado da igualdade, nós podemos eliminar os parênteses tranquilamente, certo? Agora eu vou te dar uma dica de como fazer essa divisão. O que você pode fazer? Ó? O 0 do 40 dá para eliminar com o 0 de 1 dos 30. Agora, vamos lá, como fazer essa divisão bem rápido? Vamos usar aqui alguns critérios da matemática prática, certo? Então, o que pode ser o 24 na matemática? Vou te dar uma ideia aqui. 24 é 6 vezes 4. Continuo com o 24, só que escrito de uma outra maneira. Então, eu tenho 6 vezes 4 vezes o outro 24, que é 6 vezes 4 também, vezes o 4 ali em cima que sobrou. O que é o 30? 30 é 6 vezes 5 vezes o 3, certo? Igual a 40 menos x. Olha só como vai ficar mais fácil. Eu tenho um 6 em cima que eu elimino com 6 embaixo. E agora eu posso pensar também em fazer o quê? Dividir esse 6 por 3, que daria 2, certo? Então o que sobrou? Sobrou 4 vezes 4, que dá 16, certo? 16 vezes 2, que daria 32. E 32 vezes 4, 128. Tudo isso dividido por 5 igual a 40 menos x. 128 dividido por 5, dica de divisão por 5. Para dividir um número por 5, você sempre vai pensar no dobro do número. O dobro do 128 seria 256. Você pensa no dobro e coloca uma casa depois da vírgula. Então, 25,6. 25,6 igual a 40 menos x. Olha só que dica, né? E para terminar, agora nós vamos fazer o seguinte, né? Letras para um lado, números para o outro. O x fica positivo, deixamos o 40 do mesmo lado onde estávamos e o 25,6 passa negativo. 40 menos 25,6 vai dar 14,4. Então, essa agora foi a redução. Preste bem atenção, essa não é a nova medida, é a redução. Mas ela é que vai ser importante para nós, porque a questão quer saber exatamente qual o percentual de redução. Então, o que foi reduzido? Foi reduzido 14,4 centímetros de um total de 40. Como é que eu vou transformar isso numa porcentagem? Olha como fica fácil. Já que é uma divisão, eu posso eliminar esta vírgula e acrescentar um zero no nosso denominador. E agora, vou simplificar essa fração. Eu posso dividir tanto a parte de cima quanto a de baixo por 4. E aí eu tenho 144 dividido por 4, que daria, né, para dividir um número por 4, nós vamos dividir duas vezes por 2. 144 por 2, 72. E 72 por 2 vai dar 36. Agora, 400 dividido para 4, 100. O que nós temos aqui? 36 sobre 100. Que na verdade é o quê? É 36%. Então, essa é a redução que nós procuramos ali. Olhando para as alternativas, nós vamos perceber que essa redução é de 36%. Agora, tem uma coisa muito interessante sobre a interpretação nas questões do Enem. Se você não usasse, preste bem atenção, se você não usasse 40 menos x, você poderia usar apenas o x. E a resposta encontrada seria 64%. Só que o 64% não é a redução. Ele é exatamente o valor atual. Então, a redução seria o 100% menos os 64%. Que isso sim daria os 36%. Então, tudo é uma questão de interpretação. Interpretação na prova do Enem é realmente a palavra-chave em qualquer área do conhecimento. E matemática não é diferente. Então, se você tiver alguma dúvida, volta aí no vídeo, dá uma olhada. Se ainda persistir a dúvida, coloca aí nos comentários que eu teria o maior prazer de responder as tuas dúvidas, os teus questionamentos, tá certo? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no nosso Facebook, nosso Instagram e também lá no Passeio Direto. Desejo a vocês bons estudos, um abraço e até mais.